Rebeldia, busca de identidade, aquela montanha-russa de emoções. Quando a gente fala em adolescente, é quase automático pensar nisso, né? Mas e se eu te contasse que essa figura do adolescente, do jeito que a gente conhece, na verdade é uma invenção bem recente? Pois é, vamos mergulhar nessa história. A pergunta que fica é essa: a adolescência sempre existiu? A primeira resposta que vem à cabeça é claro que sim, afinal é biologia, o corpo muda. Mas a história tem uma outra versão para contar. Uma versão que, olha, pode mudar bastante o jeito que a gente encara essa fase da vida. Para a gente conseguir entender essa ideia, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, voltar para uma época em que a vida era dividida de um jeito bem mais simples e direto. Antes do século XIX, a coisa era assim: ou se era criança, ou se era adulto. Era um pulo sem meio termo. A criança era totalmente dependente e a sua função era basicamente aprender um ofício, se preparar. E, de repente, pronto, já era adulto com as responsabilidades de trabalhar, casar, ser independente. Não existia esse limbo, essa fase de transição que a gente conhece hoje. E é aí que surge um conceito que parece até meio bizarro hoje: o mini-adulto. A lógica era a seguinte: assim que a criança já tinha um mínimo de força física, ela já era jogada no mundo dos adultos. Começava a trabalhar, a ter responsabilidades de gente grande. Não tinha espaço social para dúvida, para crise existencial, para essa busca por identidade que a gente tanto associa à adolescência. Mas aí, virou o século. Chegou o início dos anos 1900 e tudo mudou. Uma ideia completamente nova apareceu e, com ela, nasceu oficialmente o conceito moderno de adolescência. Olha só que interessante esse cronograma. Ele mostra bem essa jornada. A gente sai da ideia do mini-adulto, passa por esse marco de 1904, quando essa nova fase é finalmente definida, e chega nos dias de hoje com uma compreensão muito, mas muito mais complexa do que tudo isso significa. E o grande nome por trás dessa revolução foi um psicólogo chamado G. Stanley Hall. Foi ele que, em 1904, publicou um livro que não só deu um nome para essa fase da vida, mas também a descreveu de um jeito tão forte que a ideia dele ecoa até hoje. A expressão que ele criou para definir a adolescência foi essa: tempestade e tensão. Para o Hall, essa era uma fase universal, sabe? Inevitável. Todo mundo ia passar por um período de conflito com os pais, de humor instável, de comportamentos arriscados. Na cabeça dele era uma turbulência biológica quase obrigatória para poder sair da infância e chegar na vida adulta. Tá, mas será que essa visão de tempestade e tensão ainda faz sentido hoje? Bom, a psicologia e a sociologia mais modernas já trazem uma perspectiva bem diferente. A grande virada de chave é essa aqui. Hoje, a gente entende a adolescência muito menos como um fato puramente biológico e muito mais como uma construção da sociedade. Em outras palavras, é o nosso contexto social e histórico que cria e define o que é ser um adolescente. E o que molda a adolescência hoje em dia? São vários fatores. Pensa bem: a necessidade de estudar por mais tempo, a dificuldade de conseguir independência financeira, as mudanças nas ideias sobre casamento, sobre ter filhos. Tudo isso vai esticando esse período entre a infância e a vida adulta. E é nesse espaço que a adolescência como a gente conhece acontece. Ok, legal essa aula de história, mas e daí? Na prática, por que é tão importante saber que a adolescência foi, de certa forma, inventada? A resposta é que isso muda tudo. Se a adolescência é uma construção, então ela não é uma sentença universal de tempestade e tensão que todo mundo tem que passar. Significa que a experiência de ser adolescente é e pode ser muito diferente dependendo da cultura, da família, da época. Isso dá pra gente o poder de questionar e, quem sabe, até de mudar o que a gente espera dessa fase. Então, para fechar, fica essa reflexão. A adolescência não é só algo que se vive, é algo que se constrói. É como se fosse uma tela em branco que cada geração e cada cultura pinta com suas próprias cores, seus medos, suas esperanças. Não é só uma fase para a gente passar por ela, mas uma ideia que nós, como sociedade, estamos constantemente construindo. E a pergunta que não quer calar é: o que será que a gente está pintando nessa tela hoje?